Oi, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nessa aula, a gente vai estar falando um pouco sobre a importância dos imunizantes. Isso é o método científico aplicado, é o estudo de caso. Caso você ainda não tenha conferido, a gente tem a parte 1, falando sobre o método científico, explicando cada etapa. Então, nessa aula, a gente vai estar falando um pouco sobre esse breve histórico dos imunizantes e sobre o atual modelo de pesquisa em vacinas. Então, boa tarde. Hoje eu, Jorge, minha colega Ana Flávia, estudantes do curso de Ciências Biológicas, vamos estar apresentando para vocês um pouco da importância, dos imunizantes. A Ana Flávia ela vai fazer um breve histórico sobre a história, dos imunizantes, e eu vou estar mostrando para vocês como que ocorre, a criação de imunizante. Também quero mostrar para vocês que uma vacina, ela é sim segura, diferente do que muitas outras pessoas pensam. Os primeiros registros que se tem sobre os imunizantes se tratam de textos chineses datados do século XVI, por volta dos anos 1500. Essa técnica registrada nesses textos chineses era chamada de variolação. Essa técnica consistia em colher feridas da varíola e colocá-las para secar ao sol. Posteriormente, essa coleta era introduzida dentro das cavidades nasais, através desse tubo que está sendo mostrado aqui. Essa prática fazia com que as pessoas elas adquirissem uma espécie de imunidade prévia, e assim elas desenvolveriam a doença de forma mais leve. E quando entrassem em contato com o vírus bruto, elas não sofreriam tantas consequências ao ponto de morrer. O corpo já teria ali criado uma certa resistência a esse vírus, então a pessoa não chegaria a morrer. No Ocidente, o primeiro registro de um imunizante foi conferido por Edward Jenner. Ele, observando que mulheres que realizavam ordenha em vacas infectadas pela varíola, criou a hipótese de que essas mulheres não eram acometidas pela varíola, já que apenas suas mãos apresentavam sinais do contato com a varíola bovina. Então, ele criou essa dedução de que as pessoas em contato com a varíola bovina não seriam acometidas pela doença. Foi então que ele resolveu partir para a experimentação. Nessa experimentação, Edward Jenner captou um pouco do fluido dessas feridas que já tinham sido produzidas pela mãe desse garoto e inoculou no menino. Passadas 6 semanas, o Edward Jenner voltou à casa da família e aplicou, adivinha, o vírus da varíola humana no garoto que era saudável. E qual foi a conclusão disso? Essa vocês vão ter que refletir até o nosso breve encontro. No nosso próximo encontro, a gente vai tratar sobre a conclusão e explicar de forma mais aprofundada sobre esse experimento do Edward Jenner com a varíola bovina em seres humanos. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando, se prevenindo. Bom, meu nome é Jorge e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as etapas do desenvolvimento de imunizantes, as nossas tão famosas vacinas. Então, para o desenvolvimento dessas vacinas, a gente vai contar com 3 etapas. A primeira delas é chamada de pesquisa exploratória. E é nela que a gente vai estar encontrando novas vacinas, vão estar surgindo novas vacinas, porque é aqui que os cientistas eles começam a estudar as propriedades do vírus, Então eles veem ali uma substância, uma molécula que tem ali presente no corpo do vírus, eles pensam em uma forma de combater, aquelas moléculas, substâncias que vão estimular o nosso corpo a gerar anticorpos. A segunda parte é chamada de testes pré-clínicos. Ela é a fase de testes, que pode ser in vitro, ou seja, em laboratório, dentro de tubos de ensaio, Ou ela também pode ser chamada de in vitro,
que é a famosa, né, os famosos testes feitos com animais. Essa fase ela é responsável por demonstrar a segurança e o potencial que o imunizante, né, vai ter de prevenir doenças. A terceira etapa é chamada de ensaios clínicos, que é quando a gente vai começar a ter os testes em humanos, né, para a gente conseguir demonstrar a eficácia dessa vacina. E é aí que entram as fases de testagem. Aqui dentro das fases de testagem, a gente vai encontrar 4 fases mais a documentação. A primeira fase, ela vai ocorrer com um pequeno grupo de voluntários, cerca de 20 a 100 pessoas por aí. Bom, ela é responsável nessa fase, é responsável por avaliar a segurança da vacina. Ela também é responsável por confirmar se a vacina gera a resposta imune. E aí também que a gente vai ver a dosagem, né, que a gente vai ter que usar, com as pessoas. Na segunda fase, a gente vai contar com a presença de centenas de voluntários, né? Todos esses vão ser pessoas a quem a vacina realmente se destina, diferente da primeira fase, que era a presença apenas de adultos saudáveis. Na segunda fase, vai ser onde a gente vai estabelecer a imunogenicidade, ou seja, a capacidade do nosso corpo de gerar uma resposta imune. A terceira fase, ela contempla milhares de voluntários. E é nessa fase que a gente consegue verificar se a vacina é segura e eficaz contra a doença. E daí, após ver essas duas fases, né, são as duas fases de testes, a gente precisa montar uma documentação, né, sobre os estudos, os efeitos que causaram a vacina e tudo mais. Para esse registro, né, essa documentação, ela vai ter cerca de 10 mil páginas para que possa passar pela vigilância sanitária, né, no caso a Anvisa, e buscar a aprovação, né? Caso conseguir a aprovação, vai ser disponibilizado para a população e aí a gente entra na quarta e última fase, que é a vacinação em massa. A quarta fase, ela também é chamada de farmacovigilância. É quando a gente vai introduzir realmente, né, a vacina na população em geral. E essa fase, ela vai ser monitorada também. Que daí a gente vai ter todas aquelas pessoas, vai ter novas respostas, né, imunizantes. Então, geralmente, um grupo, né, de pessoas de estudo também começam a monitorar alguns efeitos inesperados, por exemplo, alergia e algum outro efeito que possa dar. E aí que entra, né, a avaliação do custo-benefício para ver se a vacina realmente vai ter um benefício ou se ela está gerando um risco para quem está tomando ela. E agora a gente entra na pergunta: as vacinas são seguras? Como vocês podem ver, né? Deixei bem aqui, bem grifado para todo mundo ver. Sim, as vacinas são seguras porque, como a gente viu, todas as vacinas elas passam por um processo de estudo. Então, sempre vai ter ali cientistas estudando, né, para ver efeitos colaterais, se vai ter um benefício, se vai ter um risco com aquilo. Então, sim, todas as vacinas que hoje em dia a gente pode tomar são seguras porque elas passaram por um teste pela aprovação da vigilância sanitária e é por isso que elas estão aqui circulando no nosso meio.